Seja bem-vindo a todos. Bom dia. Bom dia, você já é o anfitrião. Obrigado. Todos estão bem hoje? Eu espero que sim. Muito bem. Bem-vindo a todos. O microfone de todos está liberado. Quem quiser pode habilitar seu microfone e falar. Bom dia, você já é o... Hoje é um dia muito bom, muito boa e nós estamos com um tempo bonito. Já passamos pela inverno e agora já está um pouco agradável. E eu dou graças a Deus por isso. Eu espero que lá na sua cidade, no seu lugar, também é bonito e de qualquer jeito, damos graças a Deus por tudo que temos recebido. Ele nos dá ar para respirar, chuva, sol para nossa fazendinha crescer. A Deus damos graças e nós estamos contentes. Hoje nós estamos estudando uma lição que pode ser negativo, mas na verdade quando estamos estudando o evangelho, ou seja, as boas notícias, existe uma coisa interessante, né? As boas notícias são boas porque as péssimas notícias são bem péssimas mesmo. E quando as péssimas notícias são realmente péssimas, as boas notícias são ainda mais boas, melhores, e nós ficamos com cada vez mais alegria e contentamento em nossas vidas. Nós precisamos o inverno frio, para ficar agradável, grato pelo sol. Então, às vezes, ficamos mais contentes quando tempos difíceis passam, aí logo podemos sentir cada vez mais o brilho, a bondade de Deus. E é por isso que, às vezes, podemos crer que Deus é bom. Mas, sem pecado, as boas notícias não são boas. Só que, como vocês sabem muito bem, há muito pecado em nossas vidas, nas vidas ao nosso redor, e é muito triste, é muito triste. Para poder perceber, sentir, entender profundamente as boas notícias, é necessário também incluir no fundamento as péssimas notícias. As péssimas notícias são realmente péssimas mesmo, não é? E por isso nós podemos ficar cada vez mais contente em nossas vidas. Vamos pedir para nosso irmão Luiz para nos dirigir em oração. Aí nós vamos começar a nossa lição. Vamos orar então. Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, damos essa por deixar a gente viver mais um dia. Nós damos essa, Senhor, porque temos uma boa notícia. Nós estávamos perdidos, sem esperança da vida eterna, sem comunhão com Deus, mas essa Jesus Cristo nos trouxe a possibilidade de estar com Deus, e trouxe para a gente uma boa notícia.
Nos abençoe para que nós possamos entender, Senhor, e aceitar o presente do Senhor para a nossa vida. Te agradecemos pela aula de hoje, pelo professor Timóteo e por cada aluno, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Nós precisamos começar a pensar em a lição sobre o pecado, as péssimas notícias, que são péssimo de verdade. Às vezes, não gostamos de pensar nisso, mas na realidade é necessário. E também temos que observar que é uma parte da nossa vida. Isso aí é Mário. Você não conhece. Mas você conhece pessoas assim como ele. Pelo menos agora ele está admitindo. Eu sou egoísta. Eu penso só em mim mesmo. Eu nunca me importo com outros. Eu já menti milhares de vezes. Roubei. Fiz drogas. Muito violência contra as mulheres. Já fiquei bêbado centenas de vezes e eu sei que Deus não pode aceitar um pecador como eu. Sabe, a desobediência, o pecado, rouba de nós o que mais queremos e precisamos, não é? Eu não sei o que você mais quer, mas precisa. Eu vou adivinhar. Relacionamentos de verdade, boas de verdade, com amor de verdade, não amor fingido. Só que o pecado, a desobediência contra Deus, tira tudo isso da gente, não é? Por exemplo, se mentimos e continuamos mentindo, o que é mesmo o resultado de mentir? Talvez, por exemplo, a nossa esposa, mentimos à nossa esposa e ela fica um pouco suspeitando e pensando, eu acho que não. E se continuarmos a mentir, suspeito mais e mais, desconfiar mais, investigar mais. Pecado sempre vai nos pegar. Seremos sempre pegos no pecado. Sempre. Não é uma questão se vai ou não vai. Vai. É só uma questão de quando. Pode ser agora, pode ser talvez só na eternidade. Mas vamos ser pegos na desobediência. Se continuarmos a mentir, mentimos para nossa esposa, ela, com o tempo, fica tão chateada, fica sabendo da verdade. E o que acontece? Nós acabamos perdendo nossa família por causa da mentira, se continuarmos a mentir. Ficaremos só. Recebendo o que merecemos, não é? Se ficar bêbado e continuar ficando bêbado, é a mesma coisa. Se eu sou egoísta em meus relacionamentos, especialmente o próximo, né? É a mesma coisa. A mesma coisa acontece. O relacionamento é destruído, o que nós
mais queremos e mais precisamos. Amor, sentir amado, aceito, honrado até, não é? Pecado sempre chega no mesmo fim, não importa quem. O pecado sempre resulta na mesma coisa. É triste, é terrível, não é? O que é mesmo? O resultado do pecado, né? Ficar só, abandonado, rejeitado, desrespeitado, desonrado, não é? E merecemos, simplesmente merecemos, não é? Admita, você sabe disso, eu não estou te dizendo nada de novo, né? Isso é uma lei da vida, normal, todo mundo sabe disso, ou criança não, mas ele está aprendendo, né? Está aprendendo. Se não obedecer, né? Tem que chegar ao ponto de se arrepender e começar a obedecer, a admitir os nossos pecados, não é? Egoísmo destrói o que mais precisamos, mais valorizamos. Nosso tesouro maior na vida talvez seja, provavelmente seja, relacionamentos de amor legítimo, não é mesmo? Todos nós, não é? O que mais valorizamos. Egoísmo, não é? Pensando só em nós, em vez de pensar em outros. Temos que tomar a decisão de parar. Se vivemos na obediência, nunca vamos sofrer. É isso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Existem vários motivos pelo qual sofremos. E não é somente pelos nossos pecados. Sofremos, talvez principalmente por causa que pecamos. Mas não é só por isso que sofremos, não é? Sofremos, principalmente, creio eu, por causa do nosso próprio egoísmo, por causa do nosso próprio pecado, não é? Mas também sofremos por causa dos pecados dos outros, do nosso próximo, não é? Sofremos. Então, nós temos que observar a nossa vida e prestar bem atenção, que também nós sofremos, ou pelo menos pensamos que sofremos, por causa de crescimento, não é? Deixe-me tentar explicar. Quando eu estava na escola, eu era um aluno péssimo, não é? Eu tinha, né, 10 anos, vamos dizer, e eu não fazia meu trabalho de casa, tarefa de casa. Eu era péssimo. Eu pensei que era castigo, não é? Eu acreditava que estava sendo machucado esse trabalho de escola, não é? Eu detestava. Para mim era castigo. Mas é porque eu estava muito imaturo. Eu não entendia que escola, treinamento, estudo, apenas me ajudou a crescer, a amadurecer, não é? É porque amadurecimento dói. Se não dói, não amadurece, simplesmente, não é? Então, Deus sabe disso. Deus é o melhor em nos ajudar a crescer. Hebreus 12. Leia, por favor, algum dia desses. Temos que observar que Deus também
se sente a mesma coisa. Ele não é diferente nesse sentido. Quando nós, os seus filhos, desobedecem, ele nos ama. Ele vai fazer o quê? Ele nos trata como filhos. Ele se sente da mesma maneira que você ou eu. Efésios 4:30, né? Não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo fica triste também, né? Deus fica triste. Como Deus se sente quando pecamos, ele também é machucado da mesma maneira que nós, não é? E Deus sabe de tudo, não é? Ele sabe o que fazemos, praticamos. Ele sabe o que falamos. Ele sabe o que pensamos. Ele sabe o que sentimos. Ele sabe de tudo, tudo, tudo. E ele ainda nos ama, não é? Cada vez que pecamos, estamos pecando contra ele, não é? Vamos dizer, como ilustração, eu já pequei contra a minha esposa 1000 vezes. Também eu já pequei contra meu colega de trabalho mais 1000 vezes. Já pequei contra, né, as outras pessoas 10.000 vezes. Cada vez que pecamos, estamos pecando contra Deus, não é? Se a minha esposa está triste comigo, imagina como Deus está. Ele está machucado, doendo muito. Mas as regras de Deus nem sempre são os meus desejos. Às vezes eu quero o que não devo, não é? Uma ilustração de casamento. O casal, às vezes, se sente desapontado, depois triste, machucado, depois começa a sentir a raiva, fica zangado e, com o tempo, acaba tomando uma decisão. Não suporto mais isso. E vai embora. Vai embora. Separação. Talvez a palavra mais doloroso que existe na Bíblia. Separação. Como é que Deus se sente? Quando nós, seus filhos, seus amados, com quem ele se casou, não é? Mas eu já pequei contra Deus tantas e tantas e tantas vezes. Você também? Todos nós já pecamos, né? O desejo mais ardente de Deus é ter um relacionamento com você e eu. É como nós, é a mesma coisa que a gente, não? Deus, mais do que qualquer outra coisa, deseja sentir amado, não é? Nós sabemos que Romanos 3, versículo 23, diz: todos já pecaram e todos, o salário do pecado é a morte. Não só física, mas especialmente espiritual. E eu pergunto, Deus fica zangado, irado, não é? Leia comigo, eu vou abrir a minha Bíblia aqui, leia comigo em Jeremias, capítulo 44, e vamos ler se Deus fica irado. Jeremias 44, versículos 2 a 5, dizem:
Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Vocês viram toda a desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Hoje, elas estão em ruínas, desabrigadas. Por causa do mal que fizeram, seus moradores provocaram a minha ira. Queimaram incenso e prestaram culto a outros deuses. E nem mesmo eles, ou vocês, ou seus antepassados jamais conheceram. Dia após dia, eu lhes enviei meus servos, os profetas, que disseram, não faça essa abominação detestável. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Não se converteram da sua impiedade, nem cessaram de queimar incenso a estes deuses. Deus fica com ira? Você viu o que ele fez a Israel várias vezes, não é? Não era apenas essa vez, não é? Efésios, capítulo 2 e versículo 3. Efésios 2 e versículo 3 diz: anteriormente, todos nós também vivemos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Uau! Mas as regras de Deus são más, desagradáveis, trazem desagrado. Todos nós já sabíamos, a nossa própria consciência nos diz, não é? Que Deus é justo. As suas leis são justas, corretas, sábios, não é? Imagina comigo um pai com uma filhinha tão bonitinha, de 4 aninhos, tão bonitinha, e o pai ama tanto essa criancinha. Só que o pai, um dia desses, acha a filhinha brincando na rua, onde carros passam, e até um pouco rápido. As motos e bicicletas passam, de repente estão aí passando. E o pai disse para a filhinha, não brinque na rua. Não, nem entra na rua, né? Sem mamãe ou eu junto, com mãos dadas, não entra na rua, não é? É perigoso. Só que a filhinha pensa, é o melhor lugar para eu brincar. Eu vou andar de bicicleta onde? Eu vou jogar bola onde? Não é? O meu pai apenas quer roubar a minha alegria, não é? Eu não posso brincar, é? Eu sou criança? Ah. A criança está pensando assim. Então, quando o pai chega do trabalho, novamente, acha a filhinha brincando na rua. Me responda. Um pai que ama a filhinha, chega a disciplinar? Chega? Você, como pai ou mãe, chega a disciplinar? É claro que vai. Se amar, se tem amor legítimo, claro que vai. Não é? Filhinha, eu já disse para você não brincar na rua. Se você fizer outra vez, vai receber um castigo que nunca mais vai esquecer. O próximo dia, o pai chega e ela novamente está brincando na rua.
vai disciplinar ou não vai? Claro que vai. Claro que vai. Porque um pai que ama de verdade disciplina, não é? Faz regras. Cria regras. Por qual motivo? Para tirar a alegria? De jeito nenhum, né? Chega a disciplinar? Disciplina. Mas a criança fica só pensando, ele está só querendo me roubar da minha alegria, não é? Ficar bêbado, não é? Se prostituir. Só quer me roubar da minha alegria, não é? Pensamos a mesma coisa que a criancinha, né? Por que regras, né? É só para tirar a nossa diversão? É porque ele nos ama. Nosso pai nos ama. Nosso marido, né, nesse sentido, nos ama. É só para o nosso melhor. Não é para nos roubar a nossa alegria, é para nos proteger, para nos dar alegria eterna. Não é? É isso. Ô, Luizinho, eu esqueci. Eu coloquei a foto do seu pai aí. É um irmão tão Eu amado. vi. Eu amo esse irmão tanto. Ele morreu pregando o evangelho. Seu Adetino, pai de Luiz. Benção para a família inteira do irmão Luizinho. Então, Deus só quer o nosso bem, não é? Ele nos dá contentamento legítimo, não falso, não é? Veja como Deus realmente é. 1 Pedro, capítulo 3. Eu amo tanto essa passagem. 3, versículos 10 a 12. 1 Pedro 3, 10 a 12 diz: Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, você quer, por acaso, amar a vida? Ama a vida? Você quer dias felizes? Como? Como? Ele está falando sobre contentamento eterno, não é? Se quiser amar a vida de verdade, se quiser ter dias felizes e até eternas, guarde a sua língua do mal, os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Seus ouvidos são atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Será que Deus fica triste, cheio de ira, se nós persistimos em pecado? Que tipo de relacionamento esperamos de Deus? Se praticamos, continuamos a fazer o pecado, Deus fica contente. Essa parte do estudo é sobre o que a Bíblia diz que é pecado, o que não é pecado, não é? A língua grega tem essa palavra que significa literalmente errar o alvo, não é? O alvo é aquele círculo bem no centro, não é? Se erramos aquele alvo no centro, pecamos, ou seja, erramos o alvo, não é? Desviar da lei de Deus, violar a lei de Deus. Gálatas 5, 19 a 21, é a primeira passagem em que nós achamos uma lista de pecados
O que nós precisamos procurar aqui, não somente assim uma lista de pecados, mas os princípios básicos, não é? Queremos conhecer o inimigo. Ele diz que as obras da carne são manifestas, ou seja, são óbvias. A nossa própria consciência nos diz, não é? Então, nós já sabemos disso. Mas vamos deixar esse tempo aqui para esclarecer, deixar bem claro o que a Bíblia diz, não é? As obras da carne. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Que significa essas palavras? Nós vamos examinar cada um, só para ter certeza que nós entendemos o que é. Segundo grupo de pecados, idolatria e feitiçaria. O terceiro grupo é sobre nossos relacionamentos, não é? Que Deus se importa tanto com os nossos relacionamentos entre nós. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja. Próximo área de pecado é excesso, vamos chamar, excesso, embriaguez e orgias e coisas semelhantes, ou seja, isso não é uma lista completa, mas apenas só para a gente ter uma noção para confirmar a nossa consciência. Eu os advirto, como antes já os adverti. Escute, que as pessoas que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Escute o que Deus diz. As pessoas que praticam, não, que é a norma dessas pessoas, né? Eles, é o normal dessas pessoas. Praticam, eles continuam praticando. Praticam essas coisas, não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Isso é sério. Escuta, deixa Deus falar, por favor. Quem pratica essas coisas não irão para os céus. Logo no início, vemos essa palavra imoralidade sexual, ou outras versões dizem prostituição. Essa palavra é uma palavra bem geral, não é? Amplo. É simplesmente a prática de sexo fora do casamento. Alguns dizem antes do casamento, também é. É simples, é claro, não há muita mistério, né? Mas interessante que Deus criou o casamento para sexo. Deus criou sexo para casamento, não é? Também interessante que não foi o diabo que inventou o sexo, foi Deus. Deus inventou, Deus criou. Deus criou uma coisa pura, santa, boa, não é? Eu estou casado há 44 anos, não é? Eu conheço, não é? Então, nós estamos vendo a criação de Deus, o plano de Deus. Deus é quem fez esse plano. Segundo, impureza, simplesmente as coisas que levam as pessoas a fazer o sexo fora do casamento, não é? Ou seja, as coisas que criam desejo sensual em nós, né? O próximo, bem conectado, bem ligado, é libertinagem, ou cobiça, ou lascívia, ou sensualidade.
muitas palavras que podemos usar para descrever essa palavra inicial ou original da língua grega. Atos indecentes que provocam desejos sensuais ilícitos, simplesmente, né? Bem conectado à palavra que veio antes, bem parecido, né? Atos indecentes que provocam desejos sensuais ilícitos. Por exemplo, filmes indecentes. Claro, não é? Imagens. Surfar ou internet para olhar, para ver se consegue ver sensualidade, não é? Você já viu, né? Imagens, revistas pornográficas, indecentes, não é? Danças sensuais, obscenas, traje indecente, sedutora e modestas, indecentes, não é? Se lembrem de Mateus, capítulo 5, o Sermão do Monte, Jesus estava falando sobre as leis e disse aos milhares de ouvintes que ouvistes que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, eu vou achar, Mateus 5, 27, mas eu lhes digo, estou achando, 27 a 28. Ele diz, achei. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la sexualmente, já cometeu adultério com ela no coração. Olhar para ela com lascívia, cobiça no seu coração, já é culpado. Já cometeu pecado, já adulterou, porque Deus olha o coração, Deus não vê somente o que o homem vê, né? Deus vê o coração e julga pelo coração, não é? Então, nós temos Deus dizendo, já pecou. Olhou com desejo, com cobiça no coração, já pecou. Já pecou. Você está lembrado daquela lista dos 10 mandamentos no Velho Testamento, versículo 14, Êxodo 20 e 14, não adulterarás. E descendo para versículo 17, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Na realidade, o desejo de Deus, os mandamentos de Deus, sempre falou a mesma coisa, não foi? Só que agora está claro. No Velho Testamento nós vimos não cobiçar, não é? Sempre foi a vontade de Deus, né? Próximo é idolatria. Pessoalmente, eu creio que pertence à lista anterior, porque, na realidade, as religiões idólatras, como, por exemplo, em Éfeso e Corinto, não é? Eram religiões que adoravam sexo, honestamente. Como adorar estes deuses e deusas, vai para o templo daquele deus ou deusa para se prostituir com as profetisas daquela religião. Então, idolatria era muito ligado à prostituição também, adultério, não é? Também. Então, idolatria é prestar culto a imagens, ídolos, amor excessivo
por alguém, né? Pode ser uma pessoa, por alguma coisa, né? Pode ser muitas coisas, não é? Não é apenas imagens, mas na realidade nós vemos em Colossenses 3 e versículo 5 que assim faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância. Essas coisas são idolatria, não é? Igual à idolatria. Ganância, avareza, é idolatria. Adorar as riquezas, não é? Não precisa ficar rico para ser culpado. É o desejo para as riquezas. Ganância, não é? Avareza, que é pecado. O próximo é feitiçaria, ou seja, bruxaria, né? Encantamentos, inclusive os uso de objetos destinados a predizer o futuro, por exemplo, jogo de búzios, leitura de mãos, as cartas, rituais, trabalhos ou despachos, invocações de poderes e cultos ou espíritos dos mortos, rituais secretos ou né, sinais esotéricos para obter controle ou poder sobre a natureza, voodoo, né? Eu tenho visto muito voodoo na Bahia e outros lugares, né? O próximo é ódio. Sem dúvida, aqui nós começamos a observar relacionamentos entre nós e nosso próximo, não é? Ódio, inimizade, já pode ver, né? É exatamente o contrário de amizade, não é? Um sentimento de desprezo, ou contrário de ágape ou agapé, é o contrário, não é? O contrário de amar. É o que faz o pessimista. Ele está contra as pessoas de qualquer jeito. Ele acha qualquer defeito em cada pessoa, não é? Ele só pode pensar e falar o pior possível das pessoas. Pessimista, simplesmente, não é? Olha só para o pior possível. Ódio. Discórdia, né? Aquela tendência de contrariar, né? Contendas de palavras, discussões, brigas teimosas, provocações, disputas que destroem a harmonia que Deus deseja para todos, né? Porque nós vemos, né, em Filipenses capítulo 4 e versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se existe alguma virtude, se existe qualquer louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Uau! Tanto eu imploro a Deus que me dá exatamente isso, não é? Eu quero o contrário de ódio, discórdia. Eu quero olhar para as pessoas e automaticamente vem muitas coisas boas, esperança, né? Em todas as pessoas ao meu redor. E você, não é? Nós temos que controlar nossos pensamentos continuamente. Você sabe, né? Você já sabia disso. O próximo é ciúmes, o querer buscar o que os outros têm, por motivos egoístas, não é? Acaba gerando contendas sempre, acaba danificando e destruindo aquilo que mais valoriza, não é? Relacionamentos que têm amor de verdade, não é?
ira, raiva, né? Ficar zangado, falta de controle das nossas emoções, que leva a gritarias, agressões verbais e físicas, não é? A ira em si não é sempre mal, não é? O problema é o que a gente faz, não é? Na nossa ira. Temos que controlar-nos, simplesmente, não é? Filipenses, capítulo 2, um pouquinho antes, nos fala novamente, né, sobre o egoísmo, não é? É terrível. É terrível. O egoísmo, ou pensar só em si mesmo, não se importar com as necessidades nem os desejos dos outros, não é? Filipenses 2, versículos 2 a 4, Paulo diz, e completai a minha alegria. Interessante, Paulo está escrevendo na cadeia, acorrentado. Completai a minha alegria, ou seja, ele já está alegre, mas continue, né? Vocês estão completando, continue a completar, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, não apenas de boca, nem apenas de palavra, não é? Mas de verdade, não é? De alma, tendo o mesmo sentimento, amando uns, cada um, não é? Nada faça por partidarismo ou vanglória, escuta, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Uau! Que ideia, né? Estranha para as nossas mentes egoístas, né? Pense sobre os outros que eles são maiores do que eu, não é? Eles são superiores a mim. Não tenha cada um em visto o seu próprio, o que você pessoalmente valoriza, senão também cada um o que é dos outros, não é? Fique pensando não apenas o que você quer, pense o que os outros precisam, não é? Dissensões, a atitude já predisposta à divergência, desacordo, desunião, não é? Discordância. Procurar como discordar, não é? Gera divisão. Gera disputas, brigas, falta de... destrói união, não é? Romanos, capítulo 16. Escuta, essas palavras são muito fortes. Romanos 16, versículos 17 e 18. Eu rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões, escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Uau! Uau! Na igreja, tem pessoas que provocam divisões em desacordo com a palavra de Deus, dissensões. Afaste-se deles. É um mandamento, né? Não é uma sugestão. Porque esses tais não servem a Cristo. Parece que sim, mas não servem a Cristo, o nosso Senhor. E sim, ao seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos
incautos, não instruídos, não é? Os novos, os fracos, os frágeis na fé. Facções, bem parecido, né? Que cria divisão, dissensões, formação de grupos ou partidos, não é? Formação de grupos ou partidos, partidarismo, não é? Existe polarizadores, às vezes, na igreja, insistindo, eles são do direito demais, nós somos da esquerda. Ou os outros, nós somos da direita, eles assim são péssimos, não é? Ou seja, polarizando a igreja, um contra o outro. Como seria se nós fôssemos maduros? Deveríamos procurar equilíbrio bíblico. Efésios 4, versículo 14 diz: para que não sejais como meninos infantis, imaturos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Nesse contexto, está falando sobre ser maduro como Jesus, não é? Seja maduro como Jesus. É o trabalho dos líderes da igreja, os evangelistas, os pastores, professores, né? Esse é o trabalho deles, naquele contexto. Amadurecer o rebanho. O próximo é inveja. É o ressentimento contra alguém por possuir algo que você se deseja. Ou seja, é o não querer o bem para o próximo, não é? Não querer o bem. Isso gera falta de contentamento e cobiça, não é? Inveja é o de privar o outro da coisa desejada, não é? Ciúmes é mais do que isso, é querer possuir, né? Querer tomar, não é? O ciúmes é mais desejo ou ressentimento, mas inveja é o desejo com o ressentimento, não é? Os invejosos se zangam e se chateiam com o sucesso dos amigos. O próximo, embriaguez, bebedice, o ato de ficar bêbado, né? Pode ser por vinho, champanhe, cachaça, né? Bebida forte, bebida alcoólica. Nós vemos isso acontecendo em nossos dias demais, não é? Nós sabemos que hoje em dia é muito comum as pessoas se embriagar-se. Mas também a palavra orgias é bem parecido, inclusive, né, quase a mesma coisa. É um pouco mais geral do que bebedice. É a mesma coisa, apenas mais geral. Orgias ou glutonarias significa tudo que é feito sem limite, com excesso, além do suficiente, não é? E isso pode ser comer sem limite, não é? Eu já vi, né? Os irmãos com um prato, né? Cheio, mais do que cheio, mas, uau, eu não consigo nem imaginar que o estômago dele vai sustentar isso tudo. Então, controle, não é? Divertir-se, né? Pode ser praticar algum esporte, assistir TV, né? Ficar surfando a internet por nenhum motivo, senão, não é?
é a vida sem autocontrole, né? Sem o domínio próprio. Nós conhecemos muito bem a passagem em Gálatas 5, versículos 22 e 23, o fruto do Espírito é amor, né? Agapé é o pronúncio da língua grega, não é? Agapé, alegria, é o produto de agapé, não é? O fruto do Espírito é amor, e amor produz alegria e paz, e amor produz longanimidade, amor produz benignidade, amor produz bondade, amor produz fidelidade, amor produz mansidão, amor produz domínio próprio. É o fruto do Espírito Santo. Só por falar nisso, 1 João capítulo 5, versículo 6 ou 7, o Espírito é a verdade, não é? Não esqueça disso. O que é o Espírito mesmo? É uma coisa misteriosa? É o que mesmo, não é? Mansidão, domínio próprio. Uau! Eu quero isso. E cada vez não, mas quase cada vez que eu oro Deus me dê domínio próprio, não é? Eu quero ser controlado pelo seu Espírito e não pelo meu Espírito, não é? Agapé, né? Significa procurar o que é melhor para os outros, não para mim, né? Não o que eu quero, mas o que os outros precisam, necessitam, o que é melhor para eles, não é? Você já ouviu falar, talvez você já fez esse argumento, assim como eu. Mas, falando talvez para minha esposa ou para alguém, você não me ama como Deus manda. Deus está mandando. Já pessoas falaram isso para mim também, né? Você não está me amando. E quando eu percebo, eu respondi o seguinte: Deus te mandou amar o teu próximo, ele não te mandou mandar teu próximo amar a você. Por acaso isso é exatamente o contrário do que Deus mandou, não é? Deus te mandou me amar, não é? A verdade é que quem fala isso é o imaturo que quer ser amado em vez de amar, não é? No casamento, aprendemos muitas coisas, né? Graças a Deus pelo casamento. Não é simples, não é fácil. Não é fácil. Mas uma vez que nós aprendemos agapé, aprendemos amar, aprendemos nos lidar bem um com o outro. Nós aprendemos a dar e, né? É um equilíbrio. Não é um lado só, né? Os dois. Maturidade. Ágape é o pronúncio de português. Descobri, eu fiquei muito procurando, muito curioso, tentando descobrir, né? É ágape ou agapé? Então, descobri. O grego é agapé, o português é ágape. Então, Deus me ajudou nisso também. Graças a Deus. Veja, mais uma lista de pecados. Os covardes. Covarde é um pecado. Está nessa lista. Os incrédulos. Os que creem não... Covarde é simplesmente medo, não é? O amor expulsa. Amor, verdade, expulsa medo, não é? Mas os covardes ou incrédulos,
os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, e os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será o lago de fogo que arde com enxofre. Este é a segunda morte. E todos os mentirosos. Mas foi só uma mentira branquinha, não é? Foi só, né, um pouquinho, não, todo mundo faz isso, não é? Miqueias, Deus expressa sua vontade, que é igualzinho no Novo Testamento. A voz do Senhor está clamando à cidade. É sensato temer o seu nome? Ouçam, tribo de Judá, assembleia da cidade. Não há na casa do ímpio o tesouro da impiedade, e é a medida falsificada. A medida falsificada, que é maldita, condenado. A medida falsa, não é? Poderia alguém ser puro com balanças desonestas? Pesos falsos? Pode ser honesto e ter mentira? Engano? Os ricos que vivem entre vocês são violentos. O seu povo é mentiroso. As línguas falam enganosamente. Por isso, eu mesmo os farei sofrer e os arruinarei por causa dos seus pecados. Deus falaria isso hoje. Deus continua pensando, sentindo, mandando a mesma coisa hoje. Ou não? Mas todo mundo faz. A gente fala. Todo mundo faz isso. Por acaso, isso justifica? Pecado é pecado, não é? Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo o que está escrito, para ser justificado a tua palavra e venhas a vencer quando fores julgado, não é? Mesmo se todos estão mentindo, Deus não. Todo mundo faz. E daí? E daí? Nós não somos todo mundo, nós somos seguidores de Jesus, não? Provérbios 12, 22, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas ele se deleita com os que falam a verdade. Oh, que gostoso, não é? Falar a verdade, mesmo se dói demais, a verdade só. Quando mentimos, o que acontece? Como Deus se sente? Continua nos ouvindo? Não. Não quer relacionamento conosco, se é assim que nós vamos agir, não é? Uma outra lista muito grande e forte, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. Agora, muitos já foram na outra lista, mas nós vamos repetir alguma coisinha, pouco mais. Por favor, preste bem atenção. Esse versículo fala tão forte. Vocês não sabem que o perverso não herdarão o reino de Deus? Não sabe?
olhe para a sua cultura, a minha cultura, e vê, está cheio de perversos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Não se deixem enganar. Por favor. Deus está implorando. Eu não. Não se deixem enganar. Aqueles que continuam na prática desses pecados não herdarão o reino de Deus. Não entrarão. Ponto final. Não se deixem enganar por ninguém, por qualquer motivo. Os imorais, prostituição sexual, não é? Não os imorais, os idólatras, os adúlteros, que não vimos ainda, nem homossexuais passivos, nem homossexuais ativos, veremos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Não se deixa ninguém te enganar. Não é? Puxa, palavras tão fortes. Prestemos atenção, não é? Temos que prestar bem atenção. Vamos fazer um pequeno intervalo agora e vamos começar essa lista. Logo ao voltar, se quiser fazer alguma pergunta, pode escrever ou pode abrir o seu microfone para fazer uma pergunta e dentro desses próximos 5 minutos eu posso tentar responder alguma pergunta. Ei, se você tem uma pergunta, seu microfone está liberado. Basta você mesmo abrir seu microfone e fazer sua pergunta. Se você está no YouTube e fazer uma pergunta, você pode escrever aí. Pecado é péssimas notícias, não é? Pode levantar sua mão se quiser fazer uma pergunta, habilitar seu microfone e já fazer direto sua pergunta, se você tem uma pergunta, ok? Uau, essa lição é tão, né? É tão forte. Mas é a palavra de Deus, não é a minha opinião. Mas, Timóteo, você está falando tão duro. Não, eu não. Deus está falando, eu espero. Se eu falou alguma coisa, esqueça, não tem valor nenhum. Se Deus fala, reconhece que é de Deus, não é? E vamos fazer de tudo para obedecer ao nosso Deus. Amém? Vamos logo continuar, pode? Eu sei, não foi 5 minutos. Vamos começar. Se quiser, pode começar. Sabe, nós já vimos vários desses pecados nas outras listas, então nós vamos apenas focalizar daqui em diante nos pecados novos que não temos visto, que surge nesse contexto de 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, né? Nós não vimos ainda a palavra adultério, que é muito, muito conectado com imoralidade sexual. Apenas a diferença é que adultério é imoralidade sexual em que algum dos dois já são casados, não é? Ou seja, adultério significa infidelidade sexual contra seus juramentos no seu cônjuge. Pode
examinar Malaquias capítulo 2, não é? Então, acho que é por volta de versículo 10, por aí, não me lembro. Mas ele fala exatamente, né, sobre esses juramentos que fazemos no casamento, não é? Eu vou te amar, não é? E sempre existia este juramento, eu serei fiel, porque a palavra adultério focaliza em fidelidade, ou seja, eu vou cumprir a minha promessa, né, de te amar. Adultério é sexo com alguém que não é seu cônjuge, não é? Não é seu cônjuge. Nós vemos a palavra homossexual, que são duas palavras, e é um pouco difícil, né, ver a diferença. Então, nós colocamos bem logo a diferença, a distinção. Primeiro vem a palavra homossexualidade passiva, ou seja, efeminação, como um homem que se faz como mulher, não é? Eu estava em alguma cidade lá em Filipinas, aí eu estava numa conferência, alguns jovens, moças bem bonitas, né? Bem bonitas, aí entraram dentro do elevador junto comigo. Aí logo abriram a boca e eu ouvi falar. Não era nenhuma mulher aí dentro deles. Eram homens vestidas de mulheres bonitas. Puxa, eu passei vergonha, tanto e vergonha, não é? Porque é feminação. Não, não digo que existe sim alguns irmãos em Cristo. Eu já falei com uma pessoa, chegou para mim, era de alguma igreja, alguma denominação, não me lembro. Aí ele chegou para mim para confessar seus desejos para o mesmo sexo, não é? Aí eu fiquei chocado demais. Mas ele era muito sincero, ele implorava ajuda para vencer essa tentação. Eu fiz de tudo que eu possível para ajudá-lo. Mas existe também homossexualidade ativa, ou às vezes traduzido sodomia, vindo da palavra, né, Sodoma e Gomorra, que você certamente está lembrado. Isso significa simplesmente relação sexual, homem com homem ou mulher com mulher, não é? Então, abertamente, claramente condenado, não se deixa enganar, não é? As pessoas que ficam na prática desse pecado não serão salvos, como qualquer um desses outros pecados, não é? Não será salvo, simplesmente. Claro, aberto, né? Não deixe ninguém te enganar. Está escrito, a palavra de Deus, não é? Em nossos dias, nós vemos essa tendência muito forte. Talvez na África é menos, né? Mas nos Estados Unidos é uma vergonha, especialmente nas maiores cidades. É uma vergonha, né? Abertamente. E eles estão espalhando em todo o mundo. Espalhando. Como vocês sabem, né? Especialmente nas maiores cidades do mundo. Então, eles estão tentando se defender, né? Dizendo, mas eu fui criado, eu nasci com essa tendência, né? Eu nasci mulher, mas meu coração é homem, não é? Desculpe, mas isso é mentira, viu?
E isso é fácil demais para provar. Outra palavra que não temos visto é trapaceiro ou roubador, né? O texto também fala sobre dois pecados parecidos, né? Esse se parece muito com o outro, mas o outro, versículo 10, começa com ladrões e termina com trapaceiros, que a diferença, o trapaceiro toma posse, né? Engano as pessoas, usa balança enganador, não é? Mentiroso, ele é desonesto, decepciona através de engano, de fraude, não é? Mas o ladrão toma por violência, né? Batendo uma carteira ou praticando assalto, né? É a diferença. Então, é isso. Mas os dois são pecados, não é? Como vimos sobre o trapaceiro antes, né? Que tem balanço enganador. Ele pode ser considerado justo? Claro que não, né? A sua própria vida se demonstra seu coração, né? Você já pecou? Você já pecou? Né? Como vimos, Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos já pecaram, não é? Todos já pecaram. Eu, você, todos. Mas preste bem atenção em 1 João capítulo 1, versículo 10. Muito interessante. Se nós afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, né? Porque ele é quem disse todos pecaram, não é? A sua palavra, a palavra de Deus não está em você. Se você se diz não tem pecado, não é? Deus declarou que todos pecaram, então, se você diz que não tem pecado, você está chamando Deus de mentiroso, não é? 1 João capítulo 1, versículo 8, se nós afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. A verdade não está em nós, não é? Uau! Mesmo as pessoas bem-intencionadas, mais bem-intencionadas, pecam. Imagina, não é? O pecado, infelizmente, em nossa vida, hoje, agora, na vida de Adão e Eva, Noé, Abraão, né? Todos, os 12 apóstolos, todos. Veja, apóstolo Pedro negou Jesus 3 vezes, se lembra? Né? Davi cometeu adultério com Batseba. Uau! Moisés pecou de incredulidade, não é? Ele não foi permitido entrar na terra prometida, não é? E você já pecou? Quantas vezes? Eu sei que eu já pequei. Todos nós já pecamos, não é? As notícias são essas. Quando nós pecamos, nós destruímos o nosso relacionamento com Deus. Destruímos nosso relacionamento com Deus. Sabe, em Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2, pergunta, né? O braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, né? O ouvido de Deus é surdo para ele não poder te ouvir? Por acaso? Não. Mas as suas maldades, né? Pecados, crimes contra Deus, separaram você do seu Deus.
separaram. Se lembra aquela palavra mais feia, talvez na Bíblia? Separaram. Uau! Separaram. Se lembra o casal? Brigou, se separaram. Divorciaram. Oh, é uma situação mais triste. Nós pecamos e Romanos capítulo 5, versículos 6 a 10 diz: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Eu, ímpio, pecador. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pode ser que talvez um corajoso, né, morre por uma pessoa. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, não é? Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus, não é? Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém, né? Estou ansioso ver a próxima lição, né? As boas notícias, que essas são péssimas. Nós éramos inimigos. Inimigos de Deus. Se praticamos, continuamos na prática do pecado, nós somos os inimigos de Deus. Ponto final. Somos seus inimigos. Não é? Não é Deus que nos fez inimigos, nós que nos tornamos inimigos de Deus. Nós é que fazemos isso. Nós é que destruímos nosso relacionamento, não é? Aquele casal brigando, ficam tão tristes, ficam zangados, se ferem um ao outro tão profundamente, acabam se separando. Que dor profundo, não é? A verdade é que Deus sente a mesma coisa. A mesma coisa. Não é diferente, não. O salário do pecado é o que é mesmo que nós merecemos? O salário que nós merecemos receber. O salário do pecado é a morte. Não apenas física, mas física e especialmente espiritual. Quem é que merece? Todos já pecaram, não é? Todos merecem a mesma coisa. Somos iguais. Ninguém merece salvação. Jamais vai merecer, né? Não é por mérito que ninguém será salvo. É só pela graça. Fé, a graça de Cristo. Todos nós somos iguais. Todos nós estamos como se fosse naquela fila dos fuzileiros, não é? Merecemos. Todos nós merecemos a mesma coisa.
Abre a sua Bíblia comigo. Vemos em Mateus capítulo 5, ou 25, aquela cena de juízo, o dia do juízo final. Quando o Filho do Homem vai se sentar no seu trono, na sua glória e com todos os anjos com ele. Vai ser mais do que espetacular. Não pode ser explicado, não, mas a gente faz o possível. Ele vai sentar no trono da sua glória e todos lá junto com ele. Não vai faltar ninguém. Sua mãe vai estar presente. Seu pai, seus filhos, sua esposa, seu marido, seus melhores amigos. Todos vão se reunir diante de Cristo. E talvez as palavras mais tristes da Bíblia são essas. Ele separará uns dos outros. Como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Eu me lembro, há muitos anos atrás, no ano 1977, eu fui embora de casa pela primeira vez, 19 anos. Fui embora para a faculdade cristã e lá eu estava saindo, né? Partindo e eu não ia ver meus pais por um bom tempo, não é? E foi separado, né? Dando tchau, chorando. Separação não é fácil, não, né? A minha mãe morreu em dezembro 19, 1996. Tchau, mãe. Adeus. Não é tchau, né? É adeus. Eu vou te ver só em glória. Eu vou ver ela novamente. Mas é uma separação, né? De um bom tempo. Eu não sei quanto tempo. Choramos. Somos 9 filhos. Choramos por muitos dias, né? Choramos e choramos e choramos, até não tinha mais lágrima. Não é mais dizer tchau, até amanhã. É adeus. Depois de 12 anos e pouco, fomos embora do Brasil, Salvador, Brasil, né? O irmão falou, adeus, Timóteo, adeus. Eu fiquei um pouco, né? Adeus. É um tchauzinho muito sério, né? E só que esse adeus, esse tchau, essa separação, quando Jesus, no dia final, vai separar uns dos outros, vai ser uma separação eterna, eterna, para sempre.
até dos nossos mais amados, que não trata Jesus como Senhor, não ama Deus acima de tudo e todos, não ama Jesus acima de tudo e todos, ou que vem praticando algum daqueles pecados. Qualquer pessoa que não se arrependa, não vai. Lucas 13, 1-5, não vai. Não vai. Se não se humilhar para ser como uma criança, não vai para os céus, não. Não vai para os céus, não. Mateus capítulo 18, 1-4, não vai, não. Uau! Prepare-se, não é? Versículo 33, ele diz: ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à direita: vinde, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram a comer. Eu tive sede e vocês me deram a beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Eu estive preso e vocês me viram. Então os justos vão responder: Senhor, quando foi que nós tivemos com fome e te demos para comer, ou com sede te demos para beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado e damos roupa, ou te vestimos? Quando te vimos enfermo e prestamos essa visita? O rei vai responder: eu digo-lhe a verdade, que vocês fizeram algum dos menores irmãos a mim, fizeram. Ele então dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartam-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Eu estive enfermo e preso e vocês não me visitaram, não? Eles vão responder: Senhor, quando é que nós te vimos com fome, com sede, estrangeiro, necessitado de roupas, enfermo, preso, e não te ajudamos? Então responderá: eu digo-lhes a verdade. O que vocês deixaram de fazer a alguns destes meus pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. História, né? Pode ser uma parábola, mas a mensagem fica bem claro. O que Jesus está nos dizendo é bem claro, não é? Se nós sabemos amar a nós mesmos só, nós não seremos salvos, não. Se nós vivemos a vida de egoísta,
não há chance nenhum de ser salvo. Não há. Ele fala em Hebreus capítulo 6, em versículo 6, sobre aqueles que voltam, depois de ser convertido a Cristo, e voltam a viver no pecado. Estes estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Às vezes, eu me lembro desse versículo quando pensamentos pecaminosos passam em minha mente. Eu espero que você faça a mesma imagem, que o martelo está na minha mão, batendo nos pregos que crucificam Jesus novamente. Graças a Deus, pela graça de Deus. Amém? Eu estou ansioso, né, para ver a próxima lição. Essa lição é muito triste. Mas quando nós vemos a lição muito triste, o evangelho fica muito mais atraente, bonito. Chama a gente não consegue não amar, não é? Graças a Deus pela sua graça. Amém? Ok. Romanos 11, versículo 32, diz que ele, Jesus, tem nos trancado em desobediência. Estamos, como você pode ver, todos já pecaram. Todos nós merecemos a mesma coisa. Merecer? Eu sei que merecemos. Eu espero que vocês saibam o que merece receber de Deus. Você já pecou? Claro. Você já pecou e depois se arrependeu e se tornou cristão? Eu espero que sim. E depois ainda voltou para pecar novamente? Eu sim. Eu tenho esperança em Jesus, graças a Deus. E ele sabe perdoar. Não todos. Não todos. Romanos 11, 32. Ele nos prendeu todos em desobediência para que possa ter misericórdia para com todos, não é? Para poder demonstrar seu amor por todos. Eu estou ansioso para a próxima lição chegar, não é? Vamos terminar com oração e depois fazer perguntas. Oremos. Pai, te louvamos. Apenas em esperança. Nós nos humilhamos, todos, porque nós reconhecemos que todos nós já pecamos e muitas vezes, e mais vezes, e mais vezes. Por favor, perdoe. Imploramos perdão. Pai, nós estamos implorando pela obediência à salvação de cada um de nós, as nossas próprias vidas. Imploramos que dói para nós, cada um de nós, um coração de arrependimento sincero e profundo. Ajude-nos a ter arrependimento genuíno. Pai, imploramos que nos ajude a ter a coragem de obedecer a sua palavra e não voltar atrás.
Estamos implorando, Pai. O Senhor sabe muito bem que nós amamos as nossas famílias, esposas, maridos, filhos, pais, todos os nossos bem-amados. E por eles, igualmente, imploramos arrependimento, perdão, obediência ao seu evangelho. Por favor, Pai. Que seja feita a sua vontade. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Muito Timóteo, obrigado. temos uma pergunta aí. Temos uma pergunta aí para você. Bom, e tem Emanuela Sinduma. Ela tem uma dúvida sobre a Ubissa. Se eu ver um objeto na mão de alguém e desejo comprar um igual para mim, eu estou pecando? Não. Obrigado pela pergunta, porque realmente vale a pena. Isso é uma boa pergunta. Me demonstra que você prestou bem atenção. Se nós desejamos alguma coisa que outros têm, isso não é o problema. O problema é o seguinte, que nós não queremos o bem para eles. Nós queremos tomar deles e nos possuir, não é? Ou seja, queremos mal para o outro e bem para nós, somente, não é? Não é mal se alguém tem um celular Itel e eu quero um celular Itel porque é melhor que o meu, não é? Tudo bem, pode ser Samsung. Então, realmente, nós vamos procurar ter o coração de Jesus, né? Não ser agarrado em coisas materiais, mas sim, vamos procurar ser o melhor que podemos e ser humildes e amar nosso próximo, não é? Não é pecado comprar um telefone igual ao próximo, mas é isso. Mais alguma pergunta? Ele está perguntando ele é, se ele vê uma coisa, um alguém e desejar ir comprar, é isso mesmo que ele está perguntando, você respondeu, né? Pronto. Mano, Emanuela Sindome, se você fazer outra pergunta, você pode escrever, ele está no YouTube. Andersone Justo Francisco, você habilitou seu microfone, pode fazer sua pergunta. Andersone Justo Francisco, seu microfone já está aberto. Se você quiser fazer uma pergunta, pode falar. Primeiro, agradeço a Deus pelo ensino de hoje. Eu não tenho a pergunta, mas queria pedir o livro do aula passado, porque todos, quando recebemos os ensinos, temos recebido mais os livros. Eu sei. O PDF que você no fala. WhatsApp. Então, baixamos o livro e Qual é mais vamos melhor para você? apontar. Nós temos aquela lição em várias versões. Por exemplo, eu posso te dar a apresentação, eu posso transformar a apresentação em PDF, ou nós temos por escrito completo. Qual que você mais pode usar? Aquele que temos sendo recebido sempre. Ok, perfeito. Eu posso fazer isso facilmente. Eu vou fazer. Dessa de hoje e da semana passada. Quem mais? Ok. Luizinho, mais alguma coisa?
Ei, Timóteo, não, não há nenhuma pergunta mais. Ok? Tudo de bom para todos. Que Deus lhes abençoe ricamente. Tudo de bom. Tchau. O Manuel Amém. Sidumo está no YouTube, está agradecendo a você pela resposta. Ele está dizendo que Obrigado. entendeu. Obrigado. Tchau. Obrigado, Timóteo, obrigado, Adaluno. E nós vamos estar na próxima semana com mais uma aula da Palavra de Deus, ok? Deus possa abençoar todos e essa aula vai ser encerrada em 2 minutos, ok? Obrigado a todos e até para a semana. Amém. Obrigado, professores. Boa semana Só para vocês também. lembrando, Que Deus abençoe. que esta aula já está lá no YouTube. Ok? Se quiser assistir de novo, já está lá no YouTube. Um abraço. Amém.